Oi, gente, mais um dia de podcast. A gente vai falar aqui no Águia Digital. Tenho duas convidadas amadas do meu coração. Eu tô aqui com a Bárbara Cidral, advogada. Um oi aqui da Bárbara. E a Mayara Faust também, mentora de eventos. Gente, hoje esse podcast vai ferver porque eu tô com duas mulheres. Primeiro, duas mulheres muito bem posicionadas no digital. Segundo, duas mulheres que têm personalidade forte. Eu acredito aqui que elas vão rasgar o verbo e não vai ter mimimi nesse podcast. Então a gente tá aqui, vou começar com a Bárbara. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada pelo convite, Nani. É um prazer estar aqui. Bom dia, Mayara, também. Prazer conhecê-la. Estou muito feliz da gente poder ter essa conversa hoje. Muito bem, Bárbara. Te apresenta aqui pra gente, fala um pouquinho quem é a Bárbara. Então, eu sou Bárbara Cidral, advogada das famílias, e eu ajudo advogadas no início da carreira a fechar contratos e atuar com segurança no direito das famílias. Eu criei isso como um propósito para poder ajudar da mesma forma que eu senti necessidade de ser ajudada lá no início da minha carreira. Eu tenho te acompanhado nas redes sociais e eu vi que houve uma movimentação aí, mais ou menos um mês e meio, e eu ouvi muito falar de uma sigla, MFS. Me conta como surgiu esse movimento, se é um movimento, esse MFS, como ele surgiu e por que ele surgiu? Na verdade, é um método familiarista de sucesso. Ele surgiu da minha necessidade profissional há alguns anos atrás. Como eu falei, eu tive dificuldade no começo da minha carreira porque eu não venho de família rica, eu não tinha nenhum advogado na minha família, eu não conhecia, eu não fiz estágio, eu era assistente social antes de ser advogada, então quando eu fiz a faculdade, eu precisava trabalhar e não tinha condições de fazer estágio. Quando eu decidi advogar, eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu precisava me dividir entre vários empregos para poder dar conta de pagar as contas e criando uma certa intimidade com a advocacia. E aí chegou um tempo que eu estava trabalhando tanto que eu estava começando a perder momentos importantes na vida do meu filho. E eu falei, não, agora chega, eu preciso fazer algo para mudar a minha carreira. E foi onde surgiu o método familiarista de sucesso. O método que eu emprego hoje no meu escritório, na minha atuação profissional, que funcionou, que deu certo, felizmente, graças a Deus e ao meu esforço. E hoje eu replico para jovens advogadas que, assim como eu, não têm família, não tem estágio, não tem com quem contar, hoje conta com o método. Que ótimo! E hoje tem bastante turma se formando, bastante advogados. E qual a maior dificuldade que esses jovens encontram no início da sua carreira? Olha, as dificuldades, elas são inúmeras, mas eu costumo dizer que a principal dificuldade é que a faculdade, ela não prepara o advogado para advogar. Ela ensina a pesquisar leis, a estruturar talvez uma petição, mas a prática, a realidade do dia a dia, como atender um cliente, como organizar um escritório, como fidelizar o cliente, como preparar um perfil no digital para atrair esse cliente para dentro desse escritório, como viver da advocacia, isso a faculdade não ensina. Quando eu comecei a advogar, eu não sabia que eu precisava de um token para uma assinatura digital. Consegui minha cliente, fiz meu primeiro processo e não conseguia protocolar. E não tinha para quem perguntar. E essa é a grande dificuldade de vários advogados que hoje estão sendo colocados no mercado. Eles não sabem como advogar. Eles não se sentem seguros para fazer isso e aí acabam não contando com um apoio, com alguém que possa auxiliar eles nesse processo. Foi bem interessante a tua fala, porque tu falou sobre posicionamento digital, montar um perfil dentro do digital. E eu percebo que quando a gente anda até mesmo na rua, a gente vê diversos escritórios de advocacia, né? Agora eu te pergunto, o que é a Bárbara Cidral? Como que ela ensina dentro do método dela
esse posicionamento desse novo advogado para que ele se destaque no mercado? Porque o direito, querendo ou não, né, Bárbara, é um mercado extremamente competitivo. Exatamente. Mas eu costumo dizer, e isso é fato, né? Eu sempre brinco, se tu chutar uma árvore, cai 30 advogados, de tantos que se formam por aí. Então, a competitividade, de fato, ela é numerosa, e o mercado está cheio de bons profissionais. Mas são bons, não são excelentes, não são formidáveis. Então, você tem que buscar a excelência. Só que o próprio nome já diz, né? Posicionamento digital, Nani. O que é a digital? É o que nos torna diferentes, né? É o que nos identifica. Não existe nenhuma digital igual a outra. Exato. Então, o seu posicionamento também não pode ser igual aos demais. Você não pode olhar um perfil e falar, vou fazer igual e vou ter os mesmos resultados. Claro que você pode modelar, você pode pegar ideias e adaptar, mas se você quer se destacar em um mercado competitivo, você tem que mostrar qual é o seu diferencial, o que você vai levar para esse cliente que os outros escritórios de advocacia não estão levando. De que forma você vai atender as necessidades dele, de que forma você vai conseguir trazer segurança jurídica para ele. E aí muitos advogados acabam falando, Bárbara, mas talvez eu nem tenha essa segurança, eu estou começando agora, não me sinto pronta. Mas, principalmente na área familiarista, o cliente, ele acha que ele precisa de uma sentença, mas ele precisa de uma solução, e às vezes a solução não vem com a sentença. Então, posicionar-se no digital é mostrar que você pode ser a solução dele e não a sentença procedente necessariamente, né? Claro que você vai levar sentenças procedentes também. Sim. Mas vou pegar um exemplo. Às vezes eu tenho uma decisão judicial que o pai é obrigado a prestar alimentos. Tá lá a sentença de que ele tem que pagar pensão. Muitos não pagam. Então, a sentença por si só não é suficiente para solucionar. Então, como que eu vou fazer para atender esse cliente e, além de uma sentença, ajudar ele na solução, ajudar que, de fato, a pensão seja paga, né? É isso que o teu posicionamento digital, por exemplo, pode mostrar de diferente de outros tantos que conseguem sentenças procedentes de pensão alimentícia. Enquanto tu estava falando, me veio muito na mente uma questão e eu quero te fazer uma pergunta, não sei se, né, se tu vai ficar Claro. muito à vontade de me responder, mas é o seguinte, a gente falou ali de alimentos, né, de posicionamento digital. O posicionamento digital do pai, que também negligencia essa pensão alimentícia, pode ser um recurso? Com certeza. Existem vários perfis de advogados que vão despontando na internet e cada um tem uma abordagem diferente, né? Tem aquelas advogadas, por exemplo, e isso eu vejo muito, que utilizam a raiva da mãe, a mágoa da mulher traída e tal, para jogar lenha na fogueira, às vezes jogar o álcool até para o fogo pegar mais e captar essa cliente para dentro do escritório dela. E tá tudo bem, se é esse o perfil de cliente que ela quer atender. Outros já focam no pai. Por quê? Porque o pai precisa de um advogado um pouco mais especialista, com um olhar diferenciado, porque o direito ele é maternalista. Então, se o advogado não for bom, o pai já vai perder de cara, porque tudo tende a proteger mais essa mãe. Então, focar no pai, por exemplo, é trazer um nicho um pouco mais qualificado. Mas eu sempre penso assim, sempre explico, ensino para as minhas alunas. Você não tem que pensar primeiro no seu posicionamento para depois pensar no cliente que veio para o seu escritório. O caminho é o inverso. Qual é o cliente que você quer atender? Quem é o público que você quer dentro do seu escritório? A partir do momento que você sabe quem é o público, você vai se posicionar para esse público. Por exemplo, eu tenho uma prática muito mediadora. Então, eu não quero essa cliente que quer vingança. Eu quero a cliente que quer proteger o filho, que quer tranquilidade, que quer efetividade nas demandas judiciais. E eu faço isso através de acordos. Então, se eu sei que é essa cliente que eu quero atender, é ela que eu vou atrair com o meu posicionamento. E aí eu vou me posicionar-me nessa direção. E, Bárbara, hoje a área do direito tem muitos nichos. E como que o advogado que está iniciando, pode se vender o seu nicho hoje? Encontrar um nicho mais rentável. Isso. Na verdade, com seu perfil, né? Eu costumo dizer que
se a gente procura pela rentabilidade, o dinheiro tende a fugir da gente. Porque a médio e longo prazo, a gente não consegue se sustentar só focado no dinheiro. O direito ele é muito desgastante, né? A gente estava brincando aqui ainda antes de começar o podcast, quando a Mayara perguntou, tu trabalhas com o quê? Eu falei, eu trabalho com caos, com dor, com tragédia, com separação, né? Com falecimento. Então, a médio e longo prazo, se não é uma área que você tem familiaridade, tem gosto, você não se sustenta só pelo dinheiro. Você vai ter burnout, você vai se estressar, você vai cansar, e isso vai ser transmitido para o seu cliente. Então, eu penso que a escolha do seu nicho tem que estar muito voltada para qual é a sua competência, qual é a sua familiaridade, qual é o seu gosto pessoal, com o que você gosta e tem prazer de trabalhar, né? E quanto mais você atinge o propósito, quanto mais você ajuda pessoas, mais elas sentem a necessidade de te retribuir por isso. E aí isso vai tornando o seu direito rentável, né? Hoje eu vivo exclusivamente do direito das famílias. O meu escritório só atende essa área, eu não atendo nenhuma outra área dentro do meu escritório. E não é a menina dos olhos do direito, né? Muitos advogados costumam ir para o direito penal, para o direito tributário, pensando na rentabilidade. Mas uma vez que você se torna referência, que você se posiciona como tal, isso automaticamente volta para você. Contratos que antes eu cobrava 2, 3, 5 mil, hoje eu tenho condições de cobrar 10, 15. E quando eu cobrava 2, o meu cliente barganhava preço. Hoje eu cobro 10, ele não barganha. São os valores que você criou no seu posicionamento e você hoje é especialista em famílias. Exatamente, porque uma das grandes falhas da faculdade é dar a falsa impressão de que a gente pode atuar em todas as áreas. A gente é formado para tal, né? Eu posso sair fechando contrato em qualquer área e não vai ser ilegal. Mas eu não tenho como estudar tudo. Dominar o assunto. Eu estou há 10 anos atuando exclusivamente no direito das famílias e sempre aparece coisa nova no meu escritório. Sempre aparece, assim, umas discussões, uns acontecimentos que tu fala, gente, pode isso acontecer? É passível de você imaginar um marido ou uma esposa fazer algo assim com uma criança? É. E aí a gente tem que estudar, a gente tem que se especializar. Não tem como fazer isso em todas as áreas. Não tem como ser bom em tudo. Exatamente. Né? Agora eu te pergunto, na tua opinião, Bárbara Cidral, especialista em direito da família. Muito pessoal essa pergunta, tá? Quais são os pilares hoje que fariam parte de uma profissional, uma advogada, né, que vão tornar ela uma advogada diferenciada no mercado? Quais são os pilares que essa advogada precisa para que ela possa atuar de forma diferenciada dentro do mercado do direito da família? Olha só que interessante tua pergunta, porque esses pilares foram a estrutura do método familiarista de sucesso. Nossa. Quais são os pilares? Atração, resolução e retenção. Atração é atrair esse cliente para dentro do escritório. Por quê? Porque eu começo sem clientes, né? Eu começo a advogar, eu sou lançada no mercado e a grande dificuldade é trazer clientes com segurança e poder fechar bons contratos. Então, o primeiro pilar, ele está amparado na possibilidade, para você ser um bom advogado, você precisa ter cliente para advogar. Então, a atração é o primeiro pilar. Resolução. Não adianta você trazer clientes para dentro do seu escritório e não conseguir auxiliar ele a resolver o problema dele. Uhum. Então, você tem que, uma vez que trouxe, saber resolver na prática as dificuldades que ele te apresenta. É saber apresentar para ele aquilo que a gente estava falando antes aqui. Não só uma sentença procedente, mas a solução prática para o caso dele, os encaminhamentos práticos. E, por fim, a retenção. Por que reter é tão importante? Primeiro, porque você gasta menos para reter do que para atrair, né? Mais caro você trazer clientes do que você manter os que você já tem.
E segundo, porque raramente o cliente de família ele vai ser cliente uma vez só. Eu fiz uma ação de divórcio e fiz guarda e pensão alimentícia. Uma hora, esse pai vai parar de pagar essa pensão. Eu vou ter que executar. Ou não parou, mas aquela criança ficou maior. Eu vou ter que fazer uma exoneração de alimentos. Alguém na família faleceu, eu vou ter que fazer um inventário. Se eu fico vinculada àquela família, àquele cliente, me mostrando preocupada, me mostrando interessada. Bárbara, mas como tu faz isso? Simples. Eu faço um registro dos clientes que eu atendo, por exemplo. Eu atendi uma mãe que não estava conseguindo pegar o filho porque o pai impedia. Resolvi o problema. Dali a uns 6 meses eu mando mensagem. Oi, como tá você, o seu filho? Como tá a rotina? Né? Teve mais algum problema com ele e tal? Eu tenho que me preparar porque vem história por aí. Seria mais ou menos aquela coisa, a advogada da minha família. Exatamente. O foco é onde houver conversas sobre questões de família, o meu nome tem que aparecer. E é isso que eu ensino para as minhas alunas. A experiência do cliente, né? Que você gera. Exatamente. Porque essa cliente, geralmente, eu sempre falo que o cliente de família, ele às vezes busca um psicólogo no lugar do advogado, né? Ele quer alguém que olhe para a dificuldade, para o problema dele. E quando você mostra que você continua olhando, mesmo depois que você resolveu o problema, a pessoa sente o quê? Nossa, ela se preocupa de verdade comigo. Ela não estava preocupada só com os honorários que ela ia receber. Porque eu não estou mais pagando ela e ela está aqui, perguntando se eu estou bem com meu filho. Ótimo. É para mim que ela vai ligar a hora que ela tiver um problema. É um pós-venda, né? Exatamente. E existe fórmula certa? Existe fórmula correta? Existe fórmula de sucesso? E assim, pra gente fechar agora esse teu momento, eu queria que tu respondesse isso já voltado pro teu espectador. Perfeito. Respondendo se existe fórmula correta, fórmula de sucesso, e deixar um recado para essas advogadas que te seguem, que vão vir a te seguir, deixar um recado para elas. Existe fórmula de sucesso? Existe, Nani. Por incrível que pareça, existe uma fórmula de sucesso. E ela parece difícil. Como é a fórmula? A mais 2 R's vezes 3P. Uma matemática. Uma matemática. E olha que advogado é ruim de matemática, hein? A gente só sabe contar 30%. Mas como é na prática, então, essa fórmula? A de atração mais os 2 R's. Resolução e retenção. Somado, né, multiplicado pelos 3 P's. Quais são os 3 P's? Perfil, postura e posicionamento. Eu preciso ter um perfil profissional adequado e saber qual é o perfil de cliente que eu quero atender. Eu preciso olhar para esse cliente antes de me posicionar para ele. Postura é a minha postura profissional online e offline. Porque eu preciso sustentar no offline aquela que eu pareço no online, né? Eles vão ver a minha imagem, vão me procurar no escritório, eles esperam ver lá no escritório isso que eles estão vendo aqui nas imagens, nas redes sociais, né? E o último P é o posicionamento. Porque é a nossa vitrine, é o que vai fazer. Não adianta você ser muito boa e não mostrar que você é boa. Mas hoje, Bárbara, hoje você ensina a se posicionar em qualquer mercado, qualquer área. Não, eu ensino meus clientes no direito familiarista. Minhas advogadas, minhas meninas, eu brinco que são meninas porque meu público é eminentemente feminino. Claro que eu atendo advogados também, mas hoje eu estou trabalhando muito forte com advogadas, porque é quem tem apresentado mais sensibilidade para a área familiarista. Então, meu foco é trabalhar com essas advogadas que querem ser especialistas e que querem ser referência no direito das famílias. Então, hoje eu me formei, posso ir até você vai me dar todo o caminho. Não precisa nem se formar. Se você já estiver nos anos finais da sua graduação, eu já indico você entrar para o método. Por quê? Porque quando você começar a advogar, você já vai começar num patamar diferente dos seus colegas. Nossa. Você já vai começar com um conhecimento diferenciado, porque muita gente pensa em estar ali no final da faculdade e fazer uma pós-graduação.
E eu não tiro o mérito da pós-graduação, eu tenho as minhas também. Mas a pós-graduação, assim como a graduação, é um conhecimento teórico. E o método é um conhecimento prático. Eu vou te ensinar na prática como advogar no direito familiarista. Muito lindo o teu Perfeito. trabalho.